Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de escutar é composto por duas cenas em que uma está dentro da outra. É um tipo de relato bastante raro no Novo Testamento, ainda mais no Evangelho de São Marcos. Um relato, digamos assim, dentro de outro relato. O relato mais contextual é o da ressurreição da filha de Jairo, chefe da sinagoga. E dentro desse relato acontece a cura da mulher com fluxo de sangue. Tinha aquela hemorragia contínua que manava dela. Por isso, tradicionalmente, era chamada de hemorroíça, por causa da hemorragia que, por 12 anos, tirava a sua saúde. Ora, nós vemos entre esses dois personagens, Jairo e a hemorroíça, uma grande diferença de atitude. Jairo cai aos pés de Jesus e lhe diz, com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. A hemorroíça tem uma atitude muito mais profunda. Ela pensava em seu íntimo: se eu a menos tocar na roupa dele, ficarei curada. Ou seja, Jairo estava pedindo para Jesus tocar na sua filha. Ele queria que Nosso Senhor se deslocasse, fosse até a sua casa, pusesse a mão sobre a sua filha que estava nas últimas, para que ela fosse sarada. A hemorroíça é o contrário. Ela diz: se eu tocar, ainda que seja nas suas vestes, eu ficarei curada. Portanto, na atitude da hemorroíça nós temos uma fé muito mais profunda, muito mais viva, muito mais firme, do que no caso de Jairo. Ele estava tão perturbado pelo medo de perder a sua filha, e talvez, não apenas isso, mas ele ainda não tinha recebido uma graça tão grande de reconhecer quem era Jesus Cristo, que para ele ainda não era tão convicta a sua decisão de fé. Então, por isso, ele precisa pedir ao Senhor que vá até a sua casa e que Ele coloque a mão sobre a cabeça da sua filha. E o mais interessante é que Jesus faz isso. Apesar de a fé de Jairo não ser uma fé perfeita, ele sabe aproveitar aquela pequena fé, aquela fé imperfeita, e ele vai, e não apenas ele vai, mas ele vai animando a fé de Jairo, não deixando que ele caia no desespero. Ele, primeiro, imediatamente se desloca. Ele se move para sua casa, com uma grande multidão. Então, se vê que Nosso Senhor estava ensinando, que havia um grupo muito grande, ele poderia ter dito assim: olha, veja o tamanho da multidão que está aqui, eu não tenho como deixar agora e ir lá na sua casa, vou fazer uma oração pela sua filha, e
aconteça o que acontecer, seja de acordo com a medida da sua fé e pronto. Ele poderia ter dado uma desculpa desse tipo, mas não. Ele para o que ele estava fazendo. E ele se desloca e vai para a casa de Jairo. E é no meio de toda aquela multidão se acotovelando em torno dele e esbarrando nele quase que ininterruptamente, que acontece essa cena impressionante da hemorroíça. Ela, por trás, de maneira disfarçada, toca na barra do manto de Nosso Senhor. E quando toca em suas vestes, Jesus para. Alguém me tocou. Todo mundo fica perplexo. Como assim alguém te tocou? Veja a multidão que está aqui. Está todo mundo te tocando. Ele diz, não. Alguém me tocou. Senti uma força saindo de mim. Essa força é a força da fé. Ou seja, aquela mulher toca em Cristo com a seguinte convicção: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. Portanto, atravessando as vestes, atravessando o corpo, a fé daquela mulher estava descobrindo o que os olhos não podem ver. Ela estava enxergando a divindade de Jesus Cristo. Ela estava enxergando que Ele é o próprio Deus. E que, portanto, se ela tocasse, ainda que fosse na barra da sua veste, este seria o esforço suficiente para que ela pudesse receber o seu poder. São Paulo diz que o Evangelho é uma força que age naquele que crê. Ou seja, o Evangelho não é uma palavra. Ele também diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em força. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, uma força divina passa por nós e nos faz crer. Toda essa cena está construída de tal modo que nós entendamos o que acontece conosco quando nós cremos. São Paulo diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque é professando a fé com a boca que se alcança a justiça. E é crendo com o coração que se obtém a salvação. Ou seja, São Paulo está falando dessas duas atitudes. A atitude interior, que compõe a essência do ato de fé, e a atitude exterior, que é a profissão da fé. A atitude exterior da mulher, que toca na veste de Jesus, corresponde à profissão de fé. São os atos externos da fé. Santiago diz que a fé sem obras é morta. Ela precisa se manifestar em atos. Ela não pode ser genérica, confusa. Ela precisa se manifestar em atos concretos. Nestes atos que nós resumimos em dois atos gerais. A recepção dos sacramentos e a oração. Esses são os atos externos. Mas eles vão estar acompanhados de um ato interno. Eu creio.
que se eu tocar, ainda que seja na barra das suas vestes, eu serei sarado. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é Deus com o Pai, e o nosso coração se compraz nesta convicção, esta força, que é o Evangelho, começa a operar em nós. Esta força que é o Espírito Santo começa a operar em nós. E é uma força real. Toda a nossa vida de oração consiste em nos voltarmos para a origem desta força que é Deus e ganharmos intimidade com Ele. A oração é isso. A oração não é o chacoalhar exterior. A oração é o ato interior da nossa adesão a Cristo, que nos faz crer, que nos move a crer pelo seu poder. Ora, enquanto aquela mulher é sarada, chega a notícia de que a filha de Jairo tinha morrido. Jesus, ao ouvir a notícia, diz ao Jairo, ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Está animando a fé desse homem. Não temas, crê. Depois, ele manda toda a multidão embora. Por quê? Ele quer proteger a intimidade daquela fé deficiente. Ou seja, a fé não cresce no meio da multidão. Ela só cresce no silêncio da oração, no deserto da vida espiritual. Ele só permite que fiquem com ele Pedro, Tiago e João, 3 dos apóstolos, a mulher e o homem, a mãe e o pai. Quando ele chega num lugar, confusão estabelecida, gente chorando, gente gritando, tocadores de flauta, diz outro evangelho. Aquela cena de desespero. Jesus disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Ou seja, Jesus está querendo escorar a fé daquele homem. Parem com esse escândalo externo, parem com esses barulhos, parem com essa choradeira, parem com todo esse rumor, parem com isso. Que às vezes é a atitude que nós temos que ter. Quando nós estamos no meio de vozes, agitação, notícias, desespero, gente angustiada, gente aflita, preocupação, ativismo, correria, nós precisamos muitas vezes ter a fortaleza da fé de dizer: pare. Isso está atrapalhando a minha vida espiritual. Isso está atrapalhando a minha fé. Há muita conversa, muito raciocínio, há muita especulação, há muita agitação exterior. Não dá. Começaram a caçoar de Cristo, que é o que acontece com a nossa mente, né? A nossa mente diz: olha, está tudo mal. Aí a nossa fé diz: não, está tudo sob controle. Então a nossa própria mente começa a se voltar contra a nossa fé. E começa a dizer: você é doido, imagine. Como é que é isso? Está tudo sob controle, vai tudo dar errado. A nossa mente caçou da nossa fé. Mas é então que nós precisamos agir com determinação. Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Todos. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Diz Jesus: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. É dentro do quarto que está a criança.
Fora estão apenas os adultos desesperados. Dentro está a menina. Quando nós tomamos a decisão de diariamente fechar as portas e ir para onde está a criança e deixar Cristo entrar apenas ali, no nosso lugar de intimidade, não deixarmos mais nenhuma informação externa abalar a nossa fé, é então que a palavra dele começa a fazer efeito em nós. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitá cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Pega na mão e ordena. Cristo quer pegar-nos da nossa mão, ou seja, Ele quer nos levantar da nossa morte, para que a sua palavra penetre até na medula do nosso ser, atravesse toda a nossa existência e nos recomponha por dentro. Esta é a palavra da fé que nós vos anunciamos, de São Paulo. É a palavra que tira as coisas do nada para a existência. É a palavra que estava na origem de todas as coisas, como diz a carta aos Hebreus. Tudo que existe, todas as coisas visíveis, provém das invisíveis. Esta palavra da fé quer penetrar até o fundo do nosso ser e nos levantar da morte. A menina levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Queridos irmãos, acontecem milagres extraordinários dentro do quarto do nosso coração quando nós nos trancamos com a fé. E pela meditação deixamos o nosso espírito ser elevado à atmosfera sobrenatural da presença de Deus. E nos unimos à humanidade santíssima de Cristo, de tal modo que, descansando nele, nós entendemos que Ele é um com o Pai e o amamos e permanecemos na sua comunhão. Deus vai nos reconstruindo, Ele vai nos ressuscitando, Ele vai nos curando, Ele vai nos transformando. Mas para isso nós temos que nos trancar com a fé. A hemorroíça saiu do seu quarto e foi até Jesus. No caso de Jairo, Jesus foi até o quarto da sua filha. Em ambos os casos, houve um toque. O toque da hemorroíça nas vestes de Cristo, ou o toque de Cristo nas mãos da filha de Jairo. Diz Santo Agostinho: queres tocar em Cristo? Crê que Ele é um com o Pai e o terás tocado. Vamos pedir ao nosso Senhor que nós possamos tocá-lo todos os dias, pela fé, pela oração, se possível pelos sacramentos, que nós nunca deixemos de receber o toque do Senhor, esse toque criativo que nos recompõe, que nos reestrutura, que nos reordena, que nos traz de novo a vida, que nos sara, que nos reinventa, que nos ressignifica, que faz com que nós sejamos novas criaturas, que pela sua graça sobrenatural realiza uma transformação genuína no nosso ser. É disso que nós necessitamos e é isso que obtemos quando vamos a Cristo e quando deixamos Cristo vir até nós através da vida espiritual.